Bom, eu vou falar um pouquinho sobre redes ad hoc. As redes ad hoc são redes sem fio que dispensam o uso de um ponto de acesso comum aos computadores conectados a ela, de modo que todos os dispositivos da rede funcionam como se fossem um roteador, encaminhando comunitariamente informações que vêm de dispositivos vizinhos. Redes ad hoc são excelentes meios de formar uma rede temporária, não estruturada, que dispensa o uso de equipamentos adicionais, além dos nós interessados. Nas pequenas redes ad hoc, temos cenários de veículos em comboio, ou uma rede formada de notebooks em uma sala sem uso de fios. A Managed Mobile Ad Hoc Network é um sistema autônomo composto por plataformas móveis ou NOS, o qual não depende de nenhuma infraestrutura para operar e, portanto, os nós podem se comunicar entre si sem a necessidade de um ponto de acesso. Existem variações dessas redes managed e variações que têm sido bastante exploradas atualmente, sendo as mais comuns as chamadas redes veiculares, Vehicular Ad Hoc Networks ou VANETs, e as redes aéreas, Flying Ad Hoc Networks ou FAN. Dispositivos móveis de comunicação. A mobilidade dos dispositivos é praticamente nula. Se o desktop for modificado de lugar, ele será um nó removido e recolocado na rede. O notebook tem pequenos deslocamentos, pode-se classificar como pequeno grau de mobilidade. O tablet ou smartphone conectados à rede Wi-Fi haverá mobilidade, porém, nesse caso, se conectados com uma rede 3G ou 4G, existirá uma conexão permanente que poderá seguir o usuário, desde sua residência do seu local de trabalho. A conexão não será interrompida, desde que a operadora tenha cobertura desse serviço. Os sensores sem fio, pequenos sensores capazes de coletar informações e passá-las uma estação de base, podendo estar localizados em locais estacionários. Os problemas que podem ser resolvidos por sensores sem fio são os mais diversos. Também não pode esquecer dos problemas de comunicação que poderão ocorrer. Nas redes 3G e 4G similares, os dispositivos precisam estar conectados à rede celular de uma operadora para terem conexões à internet. Dispositivos não comunicam dados entre si por meio de tais tecnologias, embora seja possível que eles recebam suporte de outros tipos de transmissores que viabilizam comunicação alternativa. Uma rede ad hoc não tem elementos de infraestrutura, roteadores e nenhum elemento central. Assim, caracterizam uma comunicação por difusão e que todos enviam e recebem mensagem. Todas as camadas de comunicação sofrem com a possibilidade de um nó mudar de local, sair do alcance ou ainda de ocorrer interferência eletromagnética de fontes externas não relacionadas à rede. O IP móvel. O nó móvel inicial está conectado à sua rede de origem. O roteador responsável na rede pela distribuição dos endereços iniciais recebe o nome de home agent. Quando o nó móvel se deslocar para uma rede diferente da sua rede inicial, teremos um problema sério de roteamento das mensagens. Pelo que você já sabe, aquele endereço que tornará estranho da nova rede e, por sua vez, incomunicável. Toda a estrutura hierárquica do endereço IP estará sendo rompida. Essa rede, chamada Foreign Network, possui um Foreign Agent que, ao receber a solicitação de entrada desse novo nó intruso em sua rede, precisará conceder um novo endereço IP para ser ligado ao dispositivo móvel. Esse endereço é chamado Car of Address.
Neste momento, então, o dispositivo inicial possui dois IPs, seu endereço IP de origem e seu endereço COA. O COA pode ser ligado ao dispositivo de duas formas, FACOA e COCOA. O Faren-Agente COA fornece a todos os nós móveis visitantes seu próprio endereço IP. Caso cada nó móvel receba um IP válido a partir de um servidor de Dynamic Host Configuration Protocol, por exemplo, esse endereço é chamado de Co-Located COA. O nó móvel envia a seu agente inicial uma notificação dizendo qual seu COA. Uma mensagem direcionada a esse nó móvel passará obviamente pelo home agente, que, tendo conhecimento que o nó desejado não está localizado em sua rede, mas uma rede estrangeira, utilizará um mecanismo de tunelamento de pacotes IP. Um pacote IP é enquadrado dentro de outro pacote IP, e esse pacote externo é enviado a um nó móvel pelo seu COA. Caso se trate de um FACOA, o FA receberá o pacote, irá abri-lo e encontrar um novo pacote IP. Fará o encaminhamento como se tivesse recebido como parte normal de uma comunicação para a qual não é o destinatário final. Caso se trate do COCOA, o roteamento será efetuado para FA ao nó móvel. Outra estratégia de comunicação seria que o remetente recebesse o COA do nó móvel e fizesse um tunelamento direto, reduzindo a sobrecarga e a responsabilidade do home agente. Caso o remetente não esteja na mesma rede que o nó móvel destinatário inicial, um problema que pode ocorrer nesse cenário está relacionado à mudança recorrente de diferentes FNS. Se o Faren-Agentes não forem notificados do handoff e mais não receberem informações sobre o COA do nó móvel, pacotes de trânsitos podem ser perdidos. O IPv6 possui extensões opcionais para o suporte ao IP móvel, como campos para o COA, mensagens de protocolo ICMP para notificações sobre o handoff e sobre o NDP, que tornam o FA desnecessário. Caso fossem criadas rotas para os nó móveis, seria necessário o acréscimo de rotas para um único IP das tabelas de roteamento, ou seja, rotas com endereços de máscara 32. Considerando que nos dias de hoje a internet é mais acessada pelos dispositivos móveis do que os desktops, este modelo de funcionamento com tabelas de roteamento aleatórias em vez de hierárquicas. Cada roteador de internet acabaria tendo uma rota para nó móvel. No pior caso, 4 bilhões de rotas por roteador. Pense em todos os problemas de algoritmos clássicos que você tem com 4 bilhões, ou seja, fazer o melhor caminho neste espaço de busca, ou mesmo o tempo de localizar uma entrada em um vetor de strings de 4 bilhões de posições, ou então na memória RAM necessária para alocar essa tabela toda. Redes Mesh. Rede Mesh, ou rede de malha, é uma alternativa ao protocolo ao padrão 802.11. Uma rede mesh é composta de vários nós roteadores que passam a se comportar como uma única e grande rede, possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um destes nós. Os nós têm a função de repetidores, e cada nó está conectado a um ou mais outros nós. Redes do tipo mesh possuem a vantagem de serem redes de baixo custo, fácil implementação e bastante tolerante às falhas. A esta característica tem se dado o nome de resiliência. O segredo do sistema mesh está no protocolo de roteamento, que faz a varredura das diversas possibilidades de rota de fluxo de dados, com base numa tabela dinâmica, onde o equipamento seleciona qual rota mais eficiente a seguir para chegar ao seu objetivo, levando em conta a maior rapidez, com menor perda de pacotes ou acesso mais rápido à internet, além de outros.
Outra característica importante nas redes mesh é o roaming, também conhecido como flash handoff, característica das redes que permite ao usuário o trânsito entre nós de rede sem a perda de conexão no momento da troca. Outro ponto interessante é que apenas um ou mais desses nós precisam estar conectados à internet, os outros apenas precisam de alimentação de energia. O sistema sempre saberá quais saltos serão necessários para que a requisição de um cliente de qualquer ponto da rede chegue de forma mais eficiente possível à internet. O grande problema das redes mesh hoje consiste no excesso de informação sobre o roteamento, que deve ser transportado junto com o pacote de dados. Essa situação é chamada de overhead. O resultado prático desse problema é a queda de desempenho das redes, problemas já amenizados em roteadores 802.11n mais sofisticados. Redes Bluetooth. A rede Bluetooth é sem fio e construída por meio de dispositivos de baixo consumo de energia e com alcance reduzido, normalmente de 50 a 100 metros, operando na faixa de 2.4 GHz. Essa rede pode ser formada por até 8 dispositivos, sendo que um deles será sempre o dispositivo mestre. Dados podem ser transmitidos entre os mestres e os escravos usando o escalonamento, tipicamente round-robin, na transmissão e recepção de vários dispositivos. As taxas de transmissão Bluetooth variam de 1 MB para as primeiras versões até 24 MB na Bluetooth 4.0, sendo utilizado como substituto para dispositivos que usavam fios ou outra forma de comunicação wireless rudimentar. O sinal infravermelho, sendo que o Bluetooth assim está presente em diversos controles remotos, celulares, sensores, fones de ouvidos, mouses, etc. Para serem utilizados, os dispositivos Bluetooth precisam de pareamento, o que corresponde a um processo de autenticação entre os dispositivos, que permite que eles reconheçam e assim ocorra o controle de comunicação. É importante notar que a pilha de protocolos do Bluetooth é diferente da pilha tradicional TCP/IP de arquitetura que apresentamos até o momento. Podemos classificar cada camada da pilha de protocolos do Bluetooth de acordo com o modelo OSI, mas a implementação para quem nunca trabalhou com dispositivos será um pouco mais estranha. Redes Zigbee e outras 802.15.4. Finalmente, para cobrir o último tipo de dispositivos de rede sem fio, temos as redes 812.15.4, base para as redes Zigbee, Wireless Hertz e outras. Esses dispositivos são redes de curto alcance, de 10 a 20 metros indoor e mais de 500 metros outdoor, e baixíssimo consumo de energia. Tipicamente, um dispositivo de Zigbee pode funcionar com a mesma bateria por vários meses ininterruptos, ainda que sua taxa de transferência máxima seja muito mais baixa, chegando ao máximo de 250 kbps por canal. Redes Zigbee podem funcionar por modo de beacons, comunicação em broadcast e retransmissão, ou então por mecanismos mais robustos, como comunicação por meio de protocolo CSMA/CA e roteamento pelo protocolo AODV. Não existe muita preocupação com o endereçamento, pois não há mistura de redes como na rede TCP/IP. O endereçamento é feito por meio de um número de 16 bits atribuído pelo coordenador no momento que o nó se conecta à rede.